Boa noite, professor. É a Ana. Comprei sua blusa, viu? Você está reprovada. Não deixou nem dar boa noite. Ô, professor, não me reprove, não. Eu vou lhe dar a blusa do leão e uma caneca. Olha, ó, coisa boa. Tá certo. Olá a todos, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. O pessoal que está chegando agora, vejam que, graças a Deus, a nossa aula é bem descontraída, né? É bem eclética, que a gente aceita todo mundo, até a torcida do Fortaleza a gente aceita. Mas, enfim. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Vou fazer aqui vou usar aqui meus dois computadores aqui para me auxiliar hoje. E aí a gente vai ainda falar sobre as dimensões, definições, na verdade, né? As definições sobre a aprendizagem motora, né? A gente viu na semana passada alguns conceitos, né? Sobre o que é habilidade motora, o que é capacidade motora, enfim, vimos alguns conceitos e classificações de algumas coisas importantes que nós vamos usar, na verdade, todos esses termos que nós estamos usando, de habilidade motora, capacidade física, valência física, todos esses conceitos, para quem já andou lendo algum artigo, andou estudando um pouco mais a fundo a nossa ciência da motricidade humana, porque se eu tivesse poder, eu acabava esse termo bacharelado em educação física e ia colocar um novo curso, né? Mudava o nome do curso, ia mudar para Ciências da Motricidade Humana, porque é isso que, na verdade, nós estudamos no curso de bacharelado, né? Enfim, e daí a gente vai utilizar essas terminologias, né? Para sempre, né? Para sempre. Professor, mas eu vou dar aula em academia. Vai continuar usando valências físicas, né? E capacidades motoras. Mas eu vou dar aula de balé. Vai continuar usando valências físicas e capacidades motoras, além das habilidades motoras específicas e as habilidades motoras básicas, né? As habilidades motoras naturais, perdão. Enfim, e daí a gente precisa, na verdade, entender, né? Entender esses termos, compreender esses termos e saber também como usar, né, esses termos dentro da nossa profissão. Beleza? Queria perguntar a vocês aqui agora, antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, tá? Hoje nós já estamos na nossa 10ª aula, né? Nós temos mais ainda, de acordo com o meu calendário aqui, nós temos mais 5 aulas faltando, né? A da próxima semana, dia 31, e o do mês de junho, uma vez que nós vamos até o dia 28, certo? Eu queria combinar com vocês aqui uma coisa, tá? Queria combinar com vocês aqui uma coisa. Nós, enquanto tutores, né, vamos dizer assim, dessa disciplina de vocês, tá? A gente não vai ter avaliação. Eu particularmente, não vou aplicar nenhuma avaliação com vocês, certo? Até porque a avaliação de vocês já está lá no ambiente virtual. Quem não fez ainda, por favor, já vai agilizando, já vai adiantando, né? Já vai adiantando aí a tua avaliação, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos ver se a gente ajuda de qualquer jeito, tá? Para a gente tirar aqui uma boa prova, uma boa nota, né? E daí, eu queria combinar com vocês o seguinte,
nessa semana agora, tá? Semana que vem, né? Essa semana agora. Final de semana, aliás. Final de semana. Eu queria combinar com vocês o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, tá? Sexta-feira eu vou fechar o grupo, certo? O grupo do WhatsApp, tá? E vou colocar lá um questionário. Não vou dizer nem que é uma avaliação uma avaliação de conhecimento, não, porque senão pode dar uma dupla interpretação de que isso vai valer uma nota, que vai valer outra coisa, certo? Então, assim, eu vou colocar lá um questionário de conhecimento, de autoconhecimento sobre a disciplina, tá? É um questionário simples, pelo Google Forms, certo? Valendo um conhecimento de vocês, certo? Dentro da disciplina, tá bom? E aí eu queria combinar com vocês para que a gente fizesse isso nesse final de semana, tá? A gente tirasse esse final de semana para a gente fazer. Eu vou fechar o grupo na sexta-feira, tá? E aí, quando for no sábado, aí eu faço essa postagem. Aí vai ficar lá sábado e domingo, tá? E aí vocês abrem, né? Vocês abrem esse questionário, fazem o questionário, vai ser um questionário simples, tá? Questionáriozinho de 10 perguntas, bem elaboradas, tá? Como se fosse uma prova. Como se fosse uma prova. De todas essas aulas que a gente viu até o dia de hoje. Boa noite, minha querida Joana Dark. Olá, professor. Boa noite. Está escutando? Firme e forte. Ok. Então, essa avaliação que está no portal vai ser única, é isso? Exatamente. Essa avaliação que vocês têm lá no portal é uma avaliação que vai dar a nota de vocês, tá? A nota de vocês vai ser aplicada por lá. Nós, quando assumimos essas turmas, né, esses turmões, vamos dizer assim, do Ceará todo, até porque tem gente aqui de todo canto do Ceará, graças a Deus, tiraram da gente essa responsabilidade da avaliação formal, né, que nós temos normalmente, tá? E ficou definido que apenas a gente ia dar aulas, né? Nossa função com vocês, entrar no horário, dar o conteúdo direitinho e completo até o fim da disciplina, tá? E as avaliações ficam a critério do próprio ambiente virtual. Pronto, é porque essa semana me ligaram para confirmar o outro semestre, né? E aí eu perguntei, a dúvida. E a pessoa falou assim, a moça falou assim, que isso era como se fosse a primeira avaliação e teria uma segunda avaliação que ia ser liberada a partir do dia 12. Então, aí eu fiquei sem entender. Pois é, então você pede para que te expliquem melhor sobre isso, porque eu particularmente desconheço. É porque eu estou dando prioridade às online mesmo que a gente está assistindo pelo portal. Sim. E aí eu estou priorizando ela, porque são 7 disciplinas, né? Então, eu estou priorizando ela. Pois é, eu ia sugerir uma coisa a vocês, mas como já está praticamente no final de semestre, mas mesmo assim eu vou sugerir. Eu ia sugerir para que quando for... você já pode fazer isso a partir de agora, tá? Sem nenhum problema. Quando vocês estiverem no semestre que vem, ou então nesse próprio semestre, certo? Vocês podem fazer o seguinte, vou fazer aqui para vocês entenderem um pouquinho, porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês têm aula comumente, né, nesse horário, né? Então, disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, disciplina 4, tá?
Então, vocês têm mais ou menos essa formação aqui, não é isso? Diariamente? Sim ou não? Sim, positivo. Pronto. Isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma... Vou tentar dar uma ajuda a vocês na autogestão de ensino à distância, tá? Então, o que você vai fazer? OL é online, tá? E aí você divide em primeiro horário e segundo horário. Você tem 50 minutos de aula. Então, essa nossa aula aqui, ela começa de 6h30 e vai até às 7h40. Perdão, 7h20, né? A outra aula começa de 7h40, tá? E vai até às 8h30, certo? Então, mas vocês não assistem às segundas aulas, né? Só a primeira. Então, o que você pode fazer? Você pode aproveitar o tempo que você já está sentado aí no seu computador e fazer isso aqui. Dá para ver? Então, assim, você tem a disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, disciplina 4. Certo? E daí, logo na sequência dessa disciplina, por exemplo, de segunda-feira, você já tira 50 minutos para assistir aquela disciplina online. Aí você fecha a tua noite. Na mesma coisa na terça-feira, mas não nessa disciplina que você viu hoje online, mas é outra disciplina. Então, você acaba criando uma autogestão, né? Vamos dizer assim, uma autogestão de disciplinas, e aí você não vai ter tanto sofrimento assim, né? Você tem o seu horário de estudo, tem o seu horário de aula, ainda mantendo dessa mesma forma, certo? E você não sofre, não precisa ficar finais de semana, meia-noite, 2h da manhã, assistindo a disciplina corrida direto, como se fosse maratonando uma série. Então, não tem necessidade disso. Tá? Até porque você também não vai ter nenhum aprofundamento de aprendizagem sobre essa maratona que você tem. Você apenas como um almoço que você só tem 15 minutos para comer. Você não absorve, não sente o gosto da comida. Você apenas coloca para dentro. Para matar uma sensação fisiológica da fome. E não para vamos dizer assim, e não para degustar aquele alimento que você está comendo. Tinha uma pessoa aqui que tinha levantado a mãozinha, eu falo demais, aí eu acabei não deixando ela falar. Fui eu, professor. Boa noite. Pronto, boa noite. Não, era só para dizer que era isso que eu estava fazendo, as provas lá do ambiente virtual. Toda noite, quando terminava aqui as videoaulas, eu ia lá no livro texto, lia alguma coisa, via algum vídeo e procurava fazer algum pedacinho da prova, ler, entendeu? Sim. Aí, com isso, no decorrer da semana, eu terminei todas as provas. Olha aí, gestão, autogestão. Mas, enfim, vamos lá, né? Deu certo, gente, essa dica aí, ficou legal? Espero que eu tenha ajudado aí algumas pessoas. Acredito que para o semestre que vem, certo? Infelizmente, a gente ainda continue nesse formato, né? Por que eu digo infelizmente? Porque existe eu não vejo um acordo, né, entre governo estadual e Secretaria de Educação de uma forma geral. Eu não vejo acordo entre eles, certo? Com relação ao retorno das aulas. Até mesmo por uma questão sanitária também, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas, caso continue dessa forma, tá? Dessa forma aí, dessa modalidade à distância, né? Essa aula à distância,
eu não vejo empecilho nenhum, e não vejo nenhuma, vamos dizer assim, e nenhum obstáculo que não possa ser superado. Hoje pela manhã a gente tem um grupo aberto também, com a turma que eu tenho da enfermagem, a gente estava falando exatamente sobre isso, porque às vezes as pessoas criam assim, eu não vou mais assistir aula não, porque eu não gosto de aula online. Então você, cara, está se frustrando, porque o planeta todo está dessa forma. Vou falar do planeta todo não, porque eu não conheço o planeta todo, mas vou falar do meu Ceará querido. Vamos lá, universidades particulares. Unifor, minha querida Unifor, está online. Unicristos online, Unifametro online, Estácio online, Unifametro, Unifanor online, enfim. A minha querida também, Unopar, que eu trabalho lá, tenho um orgulho de trabalhar lá, online, certo? Não conheço nenhuma instituição de ensino superior privada que esteja trabalhando de modo presencial. Vamos para as públicas. UFC online, US online, Instituto Federal online, certo? UVA online, URCA online. Vocês conhecem alguma instituição de ensino superior que esteja trabalhando de modo presencial? Queria que vocês me informassem aí do ambiente de vocês. Não, professor. Pronto, então quer dizer que para algumas pessoas, simplesmente porque você não tem uma autogestão, só porque você não tem uma autogestão, você vai acabar perspectivas, sonhos da tua vida por causa disso, sabe? Então, assim, nós estamos, infelizmente, veio essa pandemia, nós estamos dessa forma remota, não porque queremos, mas porque temos que estar assim, certo? E, enfim, gente, eu não vejo nem. Eu tenho esse ano, eu vou fazer, falo com vocês direto isso, esse ano com orgulho, eu faço 26 anos de profissão, vou fazer, né, 26 anos que eu sou professor. Desses meus 26 anos, 16 anos foi no ensino, foi não, né? Estão sendo no ensino superior, certo? E lhes garanto uma coisa, com toda essa minha longa estrada, que ensino presencial nunca, vou falar até aqui olhando bem no olho da lente, ensino presencial nunca garantiu qualidade em educação. O ensino presencial nunca garantiu e nunca vai garantir qualidade na educação. Por quê? Porque, às vezes, você chega na sala de aula, aí você passou o dia todo trabalhando, cansado, acordou 5 horas da manhã, foi trabalhar, trabalhou das 7 até as 19, né? Full time, 7 às 17. Chega em casa, toma um banho, pega o computador, vamos dizer que presencial, né? Aí chega em casa, toma um banho, aí pega, não sei o que, sai rapidinho, chega na faculdade, senta e começa a assistir a aula. E dorme. Certo? E dorme. Eu vou abrir até o chat aqui só para eu confirmar o que eu estou falando. E dorme. Dorme mesmo. Certo? Porque você está cansado do dia. Mas aí, mesmo que você não durma, certo? Mesmo que você não durma, aí você começa a estar acordado ali, mas muitas vezes você olha para a cara do professor ali e o professor sabe que você não está ali. Porque a tua cabeça está no cartão de crédito que está para vencer e tu não tem dinheiro para pagar. Está no romance que não deu certo. Ou então está duvidando do marido ou da esposa que você está ali e não sabe onde é que o pessoal está. Está com um problema com os filhos porque o filho está doente em casa e você tem que comprar um remédio e não sei o quê.
sabe? E ali a cabeça fica ali, ó, rolando, rodando, rodando. E isso vai garantir a qualidade na tua educação? Não garante, não garante. Até mesmo dentro de sala de aula, o cara prestando atenção, anotando tudo que o professor está falando, isso não vai garantir a qualidade da educação. Então, assim, cara, nessa perspectiva, certo? O que nós precisamos fazer é, se você não tem um domínio de autogestão, se você quiser esperar um pouco, espera. Se você não conseguir fazer isso, né, não conseguir esperar, entre no curso e faça o melhor que você puder. Porque você fazendo o melhor que você puder, meu amigo, a sociedade já agradece. Porque vocês não vão se formar. Eu não vou me formar, por exemplo, estou aqui sentado aqui estudando, quero me formar para minha esposa. A minha esposa não vai ser a minha eterna aluna, não. Mas eu quero me formar para eu dar gosto aos meus pais. Sim, mas os teus pais, apenas você está retribuindo o que eles já fizeram por você. Certo? Você se forma para a sociedade. Então, você tem que dar satisfação do seu diploma para a sociedade. Porque você vai ter uma turma de pessoas que você vai orientar, né? E você vai transmitir e vai dar qualidade de vida para essas pessoas. Então, assim, pensem no que vocês estão falando, no que vocês estão pensando, sabe? Enfim, eu já falei demais fora do conteúdo, mas embora seja uma parte, como a Giovana sabe aí, que a Giovana trabalha com educação também, né? Como a gente fala na escola, isso faz parte do currículo oculto. E o currículo oculto, ele não acaba apenas na educação básica, ele continua na educação no ensino superior também. Até porque isso não é... Eu estou passando de um estágio, assim, né? Estou deixando de ser professor para entrar num viés de educador, né? Exatamente, o Giovanni está dizendo aqui, pode ser a aula das aulas presenciais, se você não tiver focado, não adianta nada. E não adianta nada mesmo, não. O que vale é cada um por si, certo? Cada um por si. Enfim, vamos nós, né? Vamos nós, porque espero que eu tenha ajudado aí alguém em algum dilema que esteja passando na vida. Vamos embora. E voltando a falar nisso, né? Voltando a falar nisso, de se formar para a sociedade, eu não vejo uma área, não vejo uma área, ou não vejo um campo de atuação do profissional de educação física que você não tenha uma aprendizagem motora, certo? Que você não desenvolva nenhuma delas, ou nenhuma capacidade física, certo? Ou alguma valência física, ou alguma habilidade motora específica. Eu busco até mesmo no xadrez, certo? Até mesmo no xadrez, onde o indivíduo está aqui sentado, mas ele precisa ter uma resistência muscular localizada, porque tem jogo de xadrez que você vai passar ali 2, 3, até 4 horas sentado. Então, você precisa ter uma resistência muscular localizada boa para que você consiga passar esse período todo sentado, né? E desenvolva também um aspecto cognitivo, né? Um aspecto de concentração, enfim, para que você possa ganhar essa partida. Até mesmo no xadrez você pode trabalhar essas questões das capacidades físicas, das valências motoras, enfim, certo? E aí entramos na parte conceitual, certo? Aonde ele diz que a aprendizagem motora, que a gente já entendeu o que é aprendizagem motora, né? Aliás, essa questão do padrão motor, né? E a habilidade motora, ela é um processo que provoca alterações intrínsecas
O que são essas alterações intrínsecas? São alterações no seu próprio corpo, no seu próprio comportamento, nas suas próprias ações. E elas são relativamente consistentes no comportamento motor de uma pessoa, tá? Então, assim, uma vez que você aprende essas alterações intrínsecas, elas são, além de intrínsecas, elas são vitalícias. O que eu quero dizer com vitalícia? É para sempre. Uma vez você aprende uma habilidade motora, essa habilidade motora, ela vai ser para sempre. Ou alguém aí desaprendeu a andar de bicicleta. Ou alguém, quando chega numa piscina ou na praia, desaprendeu a fazer uma pernada, a fazer uma abraçada, né? Ninguém desaprende, ou alguém aí, mesmo porque está faz anos que não está nas quadras, ou alguém deixou de entender como é um arremesso do basquete, ou um toque no vôlei, ou um passe, né, no futebol, mesmo que passou anos. Eu acho que faz uns, pelo menos uns 15 anos. Não, mentira. Faz uns 5 anos que eu não jogo vôlei, porque eu joguei eu já tinha esquecido que eu tinha jogado os jogos dos servidores públicos. Então, assim, faz uns 5 anos que eu não jogo voleibol. Lógico que minhas valências físicas, como força, agilidade, equilíbrio, destreza, lógico que isso nós vamos definhando, né? Nós vamos diminuindo essas questões todas por falta da prática. Mas a habilidade motora, ela continua lá, certo? Porque nós temos uma memória muscular, nós temos uma memória motora, e isso vem dentro de uma perspectiva de aprendizagem motora, certo? Então, assim, a melhor forma de você inferir, né, ou de você avaliar, melhor dizendo, a aprendizagem e comportamento observável é pela performance, ou seja, pelo rendimento, tá? E daí nós temos a foto desse menino aí, esse meninozinho aí, que está fazendo um arremesso na bola de basquetebol, certo? Aparentemente aqui, uma imagem estática, né, uma imagem congelada, eu não sou o VAR não, mas eu queria ser, pelo menos eu teria dado 2 pênaltis ontem, mas tudo bem, né, tudo bem meu time ser roubado. Enfim. Professor, proteste, negócio de pênalti não, viu? Escuta, mancha, escuta, que a conversa tá boa. Vamos lá. Pela imagem congelada, escuta, pela imagem congelada, né, a gente vê que esse menininho aí, ele está realizando um arremesso de... Os professores de basquetebol aí da casa, por gentileza, se manifestem. Esse menino aí, ele está fazendo um arremesso perfeito, sabe? A gente percebe aqui que depois do arremesso, ele gira a mão para o lado, né? O dedo indicador está indicando que o arremesso está indo na direção do aro, a mão de apoio está aqui direitinho, né? Os pés de impulsão também estão fazendo a mesma coisa, enfim. A gente está percebendo aí que realmente ele está fazendo executando, né? Uma técnica boa do arremesso, né? Uma técnica boa de arremesso, né? Por que eu sei disso? Porque eu sei como é a execução da técnica correta, tá? Eu, como técnico de basquetebol, eu, como ex-atleta de basquetebol, certo? Sei que ele está fazendo a execução do movimento corretamente, porque eu conheço o fundamento, certo? Por exemplo, quando você está, certo? Quando você está na academia, né?
Quando você está na academia, acredito que muita gente já deva ter passado por isso. Embora vocês não sejam formados em educação física ainda, né? Vocês ainda não são formados em educação física, mas vocês sabem perfeitamente quando o indivíduo ele está executando um movimento de forma correta ou não. Certo? Por quê? Porque você já teve essa outra experiência passada, né? Já teve essa aprendizagem motora, né? Em sua história de vida, e você sabe como é que é, você sabe como é que executa, certo? E daí, como a gente está falando aqui, esse comportamento motor observável, certo? É toda ação verificada e certificada por um observante. E essa aprendizagem motora, nós vamos ter que, essencialmente, fazer essa fiscalização na nossa intervenção profissional. Por quê? Porque várias situações, certo? Vou buscar aqui a aula passada. Então, várias coisas podem ocorrer para o declínio, né? Para o declínio, vamos dizer assim, os fatores de influência sobre o desempenho motor, né? E um dos fatores que a gente tem, certo? É o treinamento. E a gente chega a um nível de estresse também no treinamento, de fadiga no treinamento. E o cansaço no treinamento faz com que a gente decline um pouco, não na aprendizagem motora, mas na qualidade do movimento. E aí a gente precisa se reorganizar biologicamente, né, de uma forma estrutural, que a gente vai entender agora como é que fica, né, como é que acontece isso, para que a gente dê qualidade novamente no movimento. Tá claro, gente, até aqui agora? Ou estou falando muito? Como sempre. Tá claro, professor. Então, vamos lá. Para que a gente entenda como é que funciona essa aprendizagem motora, tá? A gente vai tentar entender, certo? A gente vai tentar entender de como é que eu vou dizer? Duas teorias que ocorrem, certo? Duas teorias que ocorrem, para os dois é ótimo, né? Então, assim, duas teorias que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem, certo? E aprendizagem motora, tá? A primeira teoria é a teoria do processamento de informações, certo? Dentro dessa teoria de processamento de informações, eu vou ler um pouquinho aqui o texto, certo? Para a gente discutir sobre ele aqui. Indica a existência de uma estrutura interna de órgãos que formaliza suas situações, formaliza suas atuações, para que transformem em atos motores os estímulos recebidos do ambiente e que, simultaneamente, refine o movimento até que esteja de acordo com as vontades do sujeito da ação ou atinja o objetivo primordial da tarefa. O que acontece? Né? Rafael, eu vou já responder essa tua pergunta, tá? Eu queria que você fizesse, Rafael, daqui a pouco, quando eu terminasse aqui meu raciocínio, queria que você fizesse essa observação que você fez aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. O que ele diz indica a existência de uma estrutura interna de órgãos? Nós somos feitos de músculos, ligamentos, ossos, né? E, principalmente, de tecido nervoso, de neurônios, né? E o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, duas porções. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula, e o sistema nervoso periférico, por conta das terminações nervosas, né, dos nervos que nós temos
e das inervações que nós temos, que correm paralelamente à medula e ao encéfalo. E aí, o que acontece? Dentro desse processo todo, nós, dentro do músculo, né? No músculo, nós temos razões de inervação. O que são essas razões de inervação? É como se fosse como se o botão sináptico, né? Vou colocar aqui, como se o botão sináptico, aqui o músculo, tá? Aqui o músculo, e aqui o neurônio. E aí o neurônio encaixa aqui no músculo, e aí ele manda os estímulos para ele contrair ou para ele relaxar, mediante vou ler aqui a parte do texto, mediante a vontade do sujeito da ação. E aí, dentro dessa musculatura, que ela é ativada, desse órgão que é o músculo, que ele é ativado por esse outro sistema, que é o sistema nervoso, ele aciona mecanismos internos, né? De mecanismos como os órgãos tendiноsos de Golgi, que vocês vão ver um pouco mais na anatomia, tá? Existem também alguns ligamentos, e alguns também, como é que eu vou dizer, e algumas funções musculares, né, para que isso ocorra da melhor forma dentro vamos dizer aqui, deixa eu pegar aqui para me ajudar, dentro da ação que o sujeito quer determinar. Minha bola de basquete, tá? Minha bola de basquete. Então, assim, eu estou dentro da minha casa. Agora, aqui na minha frente aqui tem uma parede. Pronto, estou pegando aqui na parede. A parede está a 50 centímetros de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bola aqui, certo? Vai afastar um pouquinho. Vou pegar a bola aqui e vou arremessar contra a parede. Tá? Meu comando saiu do cérebro, foi para os músculos, tá? Para eu fazer esse arremesso. Você acha que o meu cérebro, eu a 50 centímetros da parede, ele mandou um comando de eu arremessar com força ou um pouco devagar? Devagar, professor. Exatamente. Por quê? Porque o meu processamento de informação do movimento vai ser de acordo com o que o texto fala sobre a minha vontade. Sobre a minha vontade, a ação do sujeito. Porque na hora que eu quiser arremessar forte, eu posso arremessar forte, sim ou não? Sim. Sim, mas a consequência disso vai ser eu quebrar aqui o ventilador, né? Ou, por exemplo, a bola bater ali naquela linda bandeira que está ali, ó, estendida ali, ó, certo? Vixe. Então, assim, é complicado, né? Então, assim, eu posso... Mas isso aí é uma consequência. Isso aí não é a ação. É uma consequência da ação. Tá? Então, assim... E, na mesma hora que eu vou arremessar aqui, que eu vou tentar arremessar isso aqui forte, na mesma hora vem a minha consciência e diz assim, pouca força, porque senão tu vai fazer uma merda. Ixi, eu nem posso falar isso, perdão, porque tá gravando. Pouca força, senão tu vai causar um problema, tá? Enfim. Já falou, já era. Já era. Não dá nem para editar. Putz. Eu tenho que me lembrar que eu não estou em sala de aula, que eu estou gravando, e tudo que está gravando pode servir contra mim no tribunal. Vamos lá para frente, né? E daí, o que é que ocorre? Tá? Algumas ações, por exemplo, futebol, tá? Futebol. Alguns jogadores têm, quando entram de carrinho, por exemplo, no outro determinado jogador, tá? Eles entram valendo mesmo, eles querem quebrar o cara, certo? Eles querem quebrar o cara mesmo. Então, aquilo ali já tá valendo, certo? Ah, mas não pegou. Não pegou porque é sorte, certo? Mas a pancada era para pegar e para derrubar, né? Enfim, e aí não era uma inconsciência, foi consciente mesmo, tá? Foi consciente. E isso foi da vontade do sujeito da ação, certo? Da vontade do sujeito da ação. Então, o que eu quero dizer? Que
existe uma ação, e essa ação ela pode ser refinada de acordo com, por exemplo, estímulos do ambiente, né? Por exemplo, estou com a campanha agora aqui, eu acredito que vocês escutaram, né? Mas a minha vontade era de fazer o seguinte, era de fazer isso aqui, ó, né? Ou então a minha vontade era de pegar uma coisa e jogar lá para não atrapalhar a minha aula. Mas a minha vontade ficou apenas na vontade. Por quê? Porque eu tenho a consciência de segurar a minha ação muscular, né? Para que esse estímulo do ambiente não atrapalhe a minha vontade de ação aqui do sujeito. Tá dando para entender? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, assim, esse processo, certo? Todo esse processo, ele tem um ritmo, tá? Ele tem um ritmo. Vamos dizer aqui, vamos entender aqui, por exemplo, atletas de iniciação, tá? Atletas de iniciação. Pode ser iniciação no futebol, no vôlei, no basquete, no handebol, no atletismo, no judô, karatê, musculação, o que vocês quiserem, isso aqui se adapta. Por que se adapta? Porque existe uma aprendizagem motora, tá? Existe o ensino de uma aprendizagem motora. Então, eu vou dar o estímulo inicial, né? Que é o input, tá? O meu organismo vai processar esse input. E aí, o que vai acontecer? Uma saída, que é o output, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui à história do basquete, tá? Vou ensinar o menino a arremessar, esse meninozinho aí que está no slide anterior, tá? Vou ensinar o menino a arremessar uma bola de basquete. O que eu vou fazer como profissional de educação física? Vou tentar explicar para ele, de uma forma conceitual, como é que ele vai arremessar essa bola de basquete. Certo? E aí, o que eu vou falar? Eu disse, olha, filho, tu vai colocar a tua perninha, qual é o teu braço que tu arremessa? Aí ele vai dizer, eu tenho mais força com o braço direito. Pronto, então tu vai colocar a tua perna esquerda na frente, certo? E daí, tu vai dobrar o joelho um pouquinho e vai impulsionar esse corpo, o teu corpo para cima. E eu só falando, não estou demonstrando nada, né? E aí tu vai impulsionar teu corpo para cima, certo? Sem saltar, e vai transferir esse peso do teu corpo e vai jogar no teu braço de arremesso. A tua mão vai ficar espalmada, segurando a bola, e a outra mão, que é fraca, vai ficar só apoiando. E na hora que tu for arremessar, tu joga na direção da cesta. Pronto. Esse é o input. Deu para entender? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Por que é o input? Porque é a minha orientação. Na mesma hora que eu vou dando esse input, essa minha orientação, certo? Na mesma hora, o indivíduo, ele vai realizar o processamento dessa informação. Certo? Ele vai realizar o processamento dessa informação. E aí, o que ele vai fazer? A execução do movimento. Do jeito que ele entendeu. Do jeito que ele entendeu. E essa realização desse movimento é o output. Tá? E se esse movimento estiver errado, aí o que vai acontecer? Ele vai voltar para outro input, que é o input de correção do movimento. E daí o profissional de educação física, ele vai utilizar outro aparato sensorial. Não mais um aparato sensorial auditivo, mas ele pode associar o auditivo, que é o conceitual, com um procedimental. Aí ele vai dizer, vou fazer aqui para você ver.
Vou fazer aqui para tu ver. Perna na frente, né? Pezinho aqui na frente. Você vai agachar. O braço tem que estar aqui, retinho aqui, ó. 90 graus, 90 graus. Apoia. Olha aqui de frente para a cesta, olha de frente para o aro, tá? Agacha e na hora quando você for subindo, você vai fazer o movimento do arremesso e vai lançar essa bola na direção do aro, utilizando a força. Ui. E aí eu digo, no final do movimento, você ainda dá um direcionamento, né? Com o punho, né? Voltando para o lado, etc. E aí eu tento fazer... Quebrada de munheca, né, professor? Exatamente, tá? Vou falar não, porque senão eu estou sendo gravado, enfim, mas a galera aí tricolor já entendeu. E aí, eu faço esse movimentozinho aqui, tá? E aí dou a minha quebrada aqui de munheca no final, direcionando o movimento e tal. Enfim, tento realizar esse movimento com a forma mais aprimorada da técnica possível. Por quê? Porque nós aprendemos, além do auditivo, né? De quando eu comecei a falar para ele a forma conceitual da técnica de arremesso, né? Agora, ele está utilizando outro estímulo, tá? Que é o estímulo visual. Agora, ele associou a audição com a visão. Aí, o processamento dele vai ser um processamento mais refinado, tá? E o output dele ainda vai ser um output de mais qualidade ainda, certo? Mesma coisa acontece, por exemplo, quando a Giovana vai para a academia dela, né? Imagina que a Giovana vai à academia dela, e é a primeira vez que ela vai na academia. Só que ela já viu na televisão muita gente treinando, muita gente fazendo, né, os movimentos nos exercícios. Então, de certa forma, a gente não é tão leigo assim. Então, ela, por exemplo, quando ela chega na cadeira extensora, né, ela vai sentar, vai colocar o pinozinho, né, lá nas anilhas e vai realizar uma extensão de joelho. Aí é onde entra o profissional da educação física, que ele diz assim, opa, calma, não é bem assim tão simples. O eixo da cadeira, ele tem que estar no alinhamento do eixo, né? No alinhamento do eixo dos joelhos, para que você não tenha um desvio de biomecânica, né? Ou uma lesão por uma falha de biomecânica de movimento. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai recuar um pouquinho na cadeira, você vai prestar, toda a vida agora você vai prestar mais atenção a isso, vai alinhar o banco junto com o pino o eixo, né? O eixo do movimento da cadeira flexora, da cadeira extensora, enfim, e daí vai fazer a mecânica de uma forma correta. Alinha o corpo, deixa o corpo bem firme, e daí executa esse movimento de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais qualitativa, né? E daí você aprende isso de uma forma refinada, de uma forma qualitativa, certo? Da mesma forma na natação, na hora quando você está fazendo aqui a abraçada aqui, que você chega na borda, o técnico chega para ti e diz, opa, ó, levanta, gira um pouco mais o teu cotovelo, que o teu cotovelo está muito reto. Então, dá uma flexionada mais um pouquinho, alonga mais essa abraçada para poder você chegar. Enfim, para todo tipo de aprendizagem motora, certo? Para todo tipo de aprendizagem motora, você tem um input, um processamento e um output. Esse processamento é o teu cognitivo, tá? O input é o estímulo inicial. O processamento é no cognitivo e o output é quando você já está realizando a sua execução. Oi, Rafael. Boa noite, querido. Boa noite, professor. Só para complementar aí essa parte aí das academias aí que o senhor citou,
Vale lembrar que todo exercício, seja ele livre, seja ele no equipamento, existe uma simetria, existe um ângulo, existe um posicionamento correto perante a postura corporal da pessoa. Obviamente que cada indivíduo vai ter suas individualidade biológica, né? Então, você Sim, tem que perfeito. prestar atenção qual pessoa que vai estar treinando para você colocar aquele exercício num eixo de acordo com aquela pessoa. Só essa Isso. observação. Aí, obrigado. Aí, Rafael, não sei se foi tu que fez uma observação aqui acima, que eu até passei batido. Pronto. Sobre, às vezes, e aí o que acontece? O que acontece muitas vezes, tá? Rafael, pode deixar o microfone aberto se você quiser, que eu quero debater isso contigo. 3 minutinhos. E aí o que acontece, certo? Eu acredito que você já trabalha em academia ou já tem alguma experiência em academia de musculação. Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Chegam muitos clientes na tua academia, certo? Que são viciados. Como é que eu chego e digo que é um indivíduo viciado? Ele é cheio de má postura, ele comete vícios no processo de respiração e contração muscular, ele treina errado, né? Treina muito errado, e acha que ele é o estrela, ele está treinando certo. Ele é o Ronnie Coleman da academia, certo? E aí, o que acontece? É difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque, primeiro, ele tem que se conscientizar dos erros, certo? E aí eu já tive o prazer e o desprazer, ao mesmo tempo, de fazer isso, né? Na época que eu treinava, né, que eu era responsável por uma academia, cheguei para um cara desse e disse, ó, tá acontecendo dessa forma, tu tá treinando errado, tu vai se prejudicar, disse, não, isso aqui eu já tenho 20 anos de musculação, assim, eu posso filmar o teu supino reto quando tu for treinar? Porque ele levantava no ângulo, entendeu? Ele tinha um desvio, só para ter ideia, ele tinha um desvio de vista, né? Ele tinha um olho um pouco mais acima do que eu. Não chegava a ser assim um Severo, mas é mais ou menos isso. E daí ele levantava a barra no campo visual dele, né? Aí ele pode filmar, não tem problema não. Pronto, eu vou filmar na mesma hora que eu filmar, eu vou lhe mostrar e na mesma hora eu vou apagar essa filmagem, só para eu lhe mostrar. E aí foi dito e feito. Eu filmei a barra toda torta e ele levantando todo torto. No braço direito ele fazia a extensão completa, no braço esquerdo não, né? E daí ele disse, ó, tu tá vendo teus 20 anos que foi que fez, ó? Você não recebe orientação de ninguém, você não quer, mas você é quem sabe, né? Você é quem sabe. Eu estou aqui para te orientar, mas se você quiser, aí ele teve que reconhecer que estava errado para entrar no processo de reconstrução motora. Você está entendendo? Porque você ensinar um movimento é fácil. É fácil. Para quem nunca fez aquilo ali. Agora, para você ensinar um movimento no processo de reconstrução, aliás, né? Eu tenho que desconstruir para depois reconstruir novamente aquele padrão motor. É difícil, meu amigo. É difícil. Porque nós temos uma memória motora, né? E aí eu tenho que entrar num processo de consciência corporal do indivíduo para que ele... Hoje ele é muito meu amigo, né? Hoje ele, embora não esteja mais na área das academias, mas ele é muito meu amigo ainda. E pergunta ele se ele está treinando direitinho e tudo, e ele assim, professor, eu desde quando tu conversou comigo que eu virei humilde. E daí ele, inclusive, tem um amigo meu que é personal dele. E aí ele se conscientizou, né, que precisa de ajuda, porque ele tem uma deficiência no campo visual, olha só a questão. A deficiência dele visual, né, acabou
acabava, né? Acabava por até prejudicar o desempenho físico dele. Mas isso é tudo em relação a essa entrada, né? O input, o processamento e o output, tá? E isso tudo vem de acordo com, né? Nessa teoria, como a gente estava falando, a gente tem órgãos sensoriais, nós temos mecanismos perceptivos, né? Nós temos o mecanismo decisório, tá? Deixa eu ver só aqui, nós temos esses mecanismos decisórios, os mecanismos efetores e o sistema muscular. Eu primeiro tenho que perceber esses estímulos, né, ou essa ação, mediante um órgão sensorial. O órgão sensorial, por exemplo, da visão, ele tem que estimular o meu mecanismo perceptivo, né, para que eu tenha um mecanismo decisório de tomada de decisão, para que recrutamento muscular eu vou utilizar, por exemplo, nesse basquete aqui, né, no ensino do basquete do menino lá. Eu tive que utilizar o sentido da audição e o sentido da visão para que o indivíduo percebesse que aquele movimento, né, do arremesso, ele tem que ser feito daquela determinada forma, e essa percepção dele vai ativar, né, uma decisão de que músculos vão ser recrutados para realizar, né, ou para efetivar aquele movimento. E daí é que eu vou utilizar o meu sistema muscular. E daí, se eu perceber, por exemplo, que o meu arremesso foi fraquinho, eu vou novamente ter essa percepção e vou reutilizar esse movimento decisório para que eu recrute o mesmo grupo muscular, mas com uma valência física maior que a força. Ou, do contrário, se eu utilizar isso com muita força, eu vou perceber isso, né, através dos meus órgãos de sentido, vou perceber que eu utilizei muita força, vou utilizar meu mecanismo decisório e vou efetuar, né, e vou recrutar os movimentos, mas agora eu vou recrutar de um tônus muscular, ou mais forte, ou mais fraco, de acordo com a minha, como eu falei aqui anteriormente no slide, com a minha vontade da ação do sujeito. Deu certo, gente? Entendeu aí? Claro? Perfeito. Mesma coisa se dá, Rafael, lá na academia, certo? Primeiro dia de aula da Giovana, no mundo, né? A Giovana vai lá para a academia, primeiro dia de aula dela. Como é que ela vai saber a carga que ela suporta? Ela vai fazer né? A gente vai, por exemplo, no supino, que a gente está falando aqui sobre supino, tá? Supino reto, ela vai lá deitar no banco, né? No banco de supino, vai colocar lá a barra, né? E vai colocar as anilhas, né? Aliás, vai colocar só a barra. Rafael, a barra que vocês treinam lá é a olímpica ou não? É a comum? Comum, só que ela tem um pesozinho de 8 quilos. Né? Pronto. Então, vamos lá. Só a barra já pesa 8 quilos, né? Já tem a massa lá de 8 quilos. E daí, ela vai levantar aquele peso. Aí ela vai dizer, o Rafael vai perguntar para ela, e aí, tá leve ou tá pesado? Ela vai dizer, tá leve. Aí, o que acontece? Aí o Rafael pega e coloca anilhas de 10 quilos de cada lado. Matou. Aí ela vai e... Não, professor, tá muito pesado. Então, assim, eu fui do leve ao extremo até o pesado ao extremo. Entendeu, Rafael? E daí, o que eu vou fazendo? Vou fracionando. O Jocelyn é um monstro aí, bota 180 reais, não tem nem condição. Cansei só de ver. Então, o que acontece? Aí eu vou diminuindo. Vou colocar 5 e 5 para ver. Pronto, 5 e 5 tá legal, Giovana? Pronto.
5,5 tá bom. Aí, assim, tá bom. Ao tempo que você vai terminar o exercício e não vai sentir fadiga, não vai sentir cansaço, não, vou sentir cansaço. Então, tira. Coloca lá 3 quilos de cada lado. Certo? Aí você vai colocar lá a anilha de 3 quilos de cada lado. Por quê? Porque no período inicial, você não deve ter estresse muscular. Você apenas tem que estar recrutando a musculatura e ensinando um padrão motor de movimento. Deu para entender? Deu sim. Pronto. Então, assim, isso serve para tudo. Ninguém vai iniciar a andar de bicicleta, por exemplo, numa bicicleta que eu tenho aqui, que é uma bicicleta speed. Ninguém vai iniciar numa bicicleta speed dessa. Você vai iniciar numa bicicleta normal, né? Uma bicicleta tranquila, vai ensinando aqui devagarinho, etc. E depois, sim, aí depois de um certo tempo de treinamento, aí você sobe na speed com capacete, lógico, né? E daí vai para a pista, né? Mayra, né? Mayra. Boa noite. Professor, essa questão vale também para quem está, por exemplo, 1 ano, 2 anos sem fazer musculação, aí volta, vale essa mesma readequação de novo? Exatamente. Só que aí o que acontece? Você já tinha feito atividade física antes. Então, a sua preocupação não vai ser em aprender o movimento. Não, a sua preocupação não vai ser em aprendizagem motora. A sua questão vai ser outra. A sua questão vai ser uma readaptação à prática da atividade física. Porque é como bicicleta. Você nunca deixa uma vez que você aprende para sempre. Né? Mas é claro que... A fadiga, né? Eu estava há mais de 1 ano sem fazer musculação e voltei há pouco tempo. E logo no primeiro treino de volta, a instrutora, ela passou um treino assim, intermediário praticamente. Eu saí de lá acabada, arrasada, muita fadiga nas pernas e meu Deus do céu. Diminui. Eu acho que ela estava girando muito bem na cabeça, não. Pois é, graças a Deus que agora vocês já estão começando a ter certas consciências, né? E de que, pelo menos, como você estava voltando à parte do treinamento, pelo menos umas 2 semanas você deveria ter feito uma carga leve para ver um recondicionamento da musculatura. Porque senão, aí realmente você só vai 1 semana e não volta mais. Ok? Professor? Pois não? Só para deixar aqui essa parte de conhecimento aí sobre o que o senhor tinha citado lá com seu aluno e tudo, foi explicar, aconteceu recentemente, né? Eu não recordo o nome do exercício, mas ele é um exercício peitoral com contração. O senhor pode botar as suas 2 palmas da mão? Não ouvi, como é? O senhor pode juntar as suas 2 palmas, isso? Então, é esse exercício que você coloca uma anilha no meio, né? Cotovelo reto ou cotovelo... Pronto. Cotovelo aqui para frente. Você tem que me ensinar. Okay. Você tem que me ensinar. Você tem que fazer o input para que eu faça o processamento e faça o output. Pronto. Ou seja, era esse exercício que o rapaz estava fazendo com a anilha no meio das mãos e fazendo a contração peitoral, certo? Ele já tem aqui, até levando para frente aqui. É isso. Como se fosse o que é que acontece? Como fosse nada de peito, né? Pronto. Eu cheguei para ele, né? Fui explicar a forma do movimento que seria a mais correta. Mesmo assim, ele continuou, né? Mesmo que eu dando a explicação. E a minha explicação foi o seguinte: ele estava numa vertical em pé, certo? Fazendo um movimento na altura do peitoral. A única coisa que ele estava fazendo ali era a contração muscular do peito, certo? Porém, a atividade que ele queria, que era usar a gravidade a favor dele, não estava acontecendo. Por quê? Porque a nesse gravidade caso aí, estava... teria que ter uma posição mais... Nesse caso, se ele queria treinar peito, ele estava fazendo errado. Ele, na verdade, ele estava treinando trapézio e deltoide. Isso, ele não estava usando a gravidade
a favor do movimento que ele estava fazendo, né? Mesmo eu pegando um pedacinho de papel e mostrando a ele o que era a gravidade, ele ainda continuou, tá entendendo? Então é muito difícil a gente, né, tentar corrigir algo de pessoas que já vêm com aquela forma de treino, que já chega, já faz daquele jeito há muitos anos. Pois é, foi por isso que eu tomei a liberdade não, né? Por isso que eu tomei a iniciativa de perguntar ao rapaz se eu podia gravar ele treinando. Porque aí ele tem que partir de uma consciência, entendeu? Professor? Pois não, vamos lá, Mayra, Jocélio, e a gente encerra, porque daqui a 3 minutos eu tenho que entrar na outra sala. Vamos lá. Oi, Mayra. Não, professor. A Ana, rapidinho. Foi sem querer aqui. Oi, pois não. Oi, Aninha, tudo bom, linda? Tudo, meu amor. A respeito aí de treinamento errado na academia. Professor, isso acontece todos os dias na academia onde eu treino. Onde você treina e onde o planeta treina também. Pois é. Aí, né, assim, né, o dono de lá, professor, ele não tem uma faculdade, tipo assim, ele não sabe fazer nenhum treino dele, entende? Aí chega os alunos lá e tal, aí ele treina do jeito dele, que ele acha que é certo. Aí, às vezes, chega a gente lá e eu fico observando, faz o treino errado. Aí, um dia, eu fui, né, falar lá para um rapaz que o que ele tava fazendo lá tava errado. O homem quase tá correndo em mim, professor, me deu um coice. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele achou ruim. Ele disse que era certo daquele jeito e ele ia fazer daquele jeito, assim, misericórdia. É como você falou aí, tipo, para como é que se diz, corrigir uma pessoa que já fez uma coisa errada é muito difícil do que você pegar uma pessoa do zero para você ensinar tudo bem certinho. Com direitinho. certeza, com certeza. Mas É a mesma coisa, sabe de quê? É a mesma coisa, sabe de quê? Por exemplo, eu vou... eu não sei dirigir, certo? Eu não sei dirigir, eu sei andar de carro, é diferente. A minha esposa é que sabe dirigir, que ela aprendeu na autoescola, tudo direitinho. Vamos lá. E eu não, sou cheio de vício. É mão na marcha, uma mão no volante, o pé em cima da embreagem, tá entendendo? Eu coloco o carro em marcha lenta na hora quando eu vou passar um quebra-mola, por exemplo. Eu sou todo errado, tá entendendo? Mas o que acontece? Eu preciso me conscientizar dos meus erros e tentar corrigi-los. Fala, Jocélio. Dia de hoje, o pessoal... Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo bem forte. Sim, lá na academia onde eu trabalho lá, tem muita gente que chega lá, aí se matricula, né? Faz a matriculação. Aí eu pergunto, você já treina há muito tempo? Não, eu treino há muito tempo. Eu tenho meu próprio treino. Aí teve um colega meu que ele começou a treinar lá, aí eu perguntei, cara, tu faz teu próprio exercício? Eu olho no YouTube, aí, eu saber esse movimento aqui, cara, eu cheguei para ele e disse, cara, é o seguinte, os vídeos que você tá assistindo no YouTube, tá certo, vai ajudar muito, mas lá ele tá sendo acompanhado por um profissional, lá a execução dele tá ótima. Mas aqui você pode estar fazendo errado. Você pode fazer um exercício aqui do mesmo jeito de lá, mas lá é uma carga pode ser maneira, e aqui você pode pegar a carga pesada e você se machucar. Depois que inventaram a internet, meu amigo, é cruel demais. Vamos lá, Mayra. Perdão, José. Não, tranquilo, vai. Mayra, só para a gente fechar, tá bom? Que eu tenho que entrar já na outra sala. Tá bom, então. Gente, muito boa participação de todos. Nós precisamos deixar essa aula como se fosse o segundo tempo, porque aí a gente pode esticar até meia-noite. Agora, infelizmente, eu tenho que sair, porque tem outra turma aí para eu dar aula. Beleza? Boa noite, professor. Valeu. Professor, é tricampeão, professor. Vou desligar a sala. Boa noite, querido. Vai chorar um pouquinho mais. Boa noite, professor. Não, que eu... Vou